Bem-vindos a hoje aqui o nosso estudo prático aqui, o nosso estudo voltado a uma análise prática, né, sobre algum conteúdo bem específico e pensando em um ensino médio que não tem um laboratório, aquela situação precária que a gente conhece bastante aqui no nosso país, não temos laboratório de física em todas as escolas estaduais, todas as escolas municipais, a gente sabe da nossa realidade. Improvisei aqui algo que pode ser aplicado, bom, um suporte feito de palito de madeira, uma régua antiga quebrada, né, que nós podemos usar para medição, um suporte aqui para a gente colocar uma massa conhecida que é um potinho de tempero, e essas molinhas aqui do formato helicoidal, que podem ser retiradas de fichários, cadernos antigos, apostilas, a gente pode aproveitar para fazer essa análise aqui. Bom, primeiramente, a gente pegar essa mola aqui que temos o nosso suporte, a gente vai ter que medir alguma coisa, de acordo com o roteiro, a sua variação e com o nosso instrumento aqui que a gente vai colocar o nosso objeto de medida. Bom, primeiramente aqui a gente vai medir aqui que essa mola tem uma distância aqui até a sua base de aproximadamente 6 centímetros, tá bom? Quando eu coloco esse suportezinho aqui no nosso tempero, né, que a gente vai colocar alguma coisa conhecida aqui, vamos ver o quanto vai variar. Bom, estou pensando aproximadamente para ser mais lúdico aqui, né? A gente tem que conseguir medir isso aqui com mais exatidão. Podemos calcular o erro, mas aqui só para ganhar um pouco de tempo e perceber como pode ser feito o experimento. Se eu aproximar aqui a minha régua, verificando, eu posso registrar aqui para a gente, como eu até já coloquei, para ter uma ideia, que houve uma variação de 0,5 centímetros, meio centímetros. Então essa variação de altura aqui que a gente vai medir, desse deslocamento, meio centímetro é por causa só do potinho, tá bom? Agora eu vou colocar alguma coisa conhecida aqui pra gente, que é água. Nesse potinho, quando a gente pode medir antes, ele cabe exatamente 100 ml de água. Tá? Se eu colocar aqui, tem uma quantidade de 100 ml dentro do potinho, para cada grama de água, tá? Ela está distribuída em 100 ml, né? Da densidade da água de 1 para 1. Então nós podemos verificar aqui que agora nós temos uma massa de 100 gramas aqui dentro, tá bom? Com essa massa de 100 gramas vai ser o nosso instrumento que nós vamos usar aqui para aferir o nosso K da mola. Bom, trazendo aqui que se a gente está falando de força, né, quem é essa força que a gente está usando aqui? Olhando aqui, essa força está em módulo, tá bom? Porque o deslocamento aqui é oposto aqui, o sentido da força, então seria menos kx. Mas como a gente quer ver o módulo aqui, para medir o K da mola, e facilitar uma ideia mais intuitiva, vamos usar o módulo da força, e essa força que eu vou usar em módulo aqui é a força peso igual a 1kx, só que o x aqui no deslocamento eu vou dividir dos dois lados, logo eu vou ter que a força peso dividido pelo deslocamento vai dar exatamente o meu k, e eu vou colocar aqui uma notação específica, porque como eu vou variar a massa vai ser constante, né? Vai ser o mesmo peso, mas eu vou trocar aqui a mola para ver o que acontece. Eu vou ter que M, tá bom? Que é essa massa que a gente mediu, vezes G, com o seu deslocamento X aqui, que eu vou chamar de XI, vai me dar toda vez um KI, tá bom? Então, para cada K, tá? Para cada K, ele vai ter um deslocamento aqui para cada mola que eu colocar, tudo bem? Bom, se eu sei aqui uma coisa bem específica, que a massa que a gente viu aqui é de 100 gramas, não é mesmo? Eu tenho que transformar isso aqui para quilo. Eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas. Logo, quando eu fizer esse produto aqui dessas unidades, eu vou ter que G de grama corta com G de grama. Vai ficar a minha anotação aqui, meu valor de 100 dividido por 1000, minha unidade aqui de quilo, e isso aqui vai dar o valor da minha massa aqui, a massa que eu estou usando, a gente vai registrando isso passo a passo, que vai ser sempre basicamente 0,1 quilogramas, tá bom? A gente vai ter que fazer esse mesmo conceito aqui, talvez para colocar em metros. Mas só para ficar bem intuitivo hoje, vamos usar os centímetros aqui e vamos ter que lembrar que essa constante aqui daqui a pouco a gente tem que transformar essa variação de medida aqui, não é uma régua milimetrada, né, que seria mais específico, com quantidades de medida mais assertivas, mas temos uma régua aqui de centímetros, temos que transformar isso em metro, sistema DSI, tá bom? Vamos fazer a nossa primeira medição aqui. A gente sabe que a gente vai ter que considerar nessa medição 0,5 centímetros
0,5 centímetros, adicionar isso aqui. Então, basicamente, eu sei que eu vou ter uma equação aqui, que é a minha distância, tá? Vai ter um valor constante, A, que é 0,5, mais seu deslocamento x, isso aqui, vou colocar aqui como A' e x' para a medição do meu deslocamento x. E vou fazer uma tabelinha aqui anotando, tá bom? Para saber o meu valor de x depois aqui, eu vou anotando para cada mola. Então vou colocar aqui como um M maiúsculo de mola 1, onde vai substituir lá para o meu K1 x1. Então eu vou colocar aqui para depois saber quem é o valor de x. Eu sei que eu vou medir agora o meu x', tá bom? Bom, vamos ver aqui agora. Aqui eu sei que eu vou ter que readequar essa equação aqui para saber o quanto deslocou de verdade, né? Eu vou saber aqui que no final o meu x, que é menos o meu A', a medida real aqui que eu vou ter do x' vai ser descontar da medida x, tá? A minha distância de 0,5 para ter o meu x' aqui, que é a distância que eu tenho que saber para fazer esse cálculo. Bom, primeiro experimento aqui, eu vou colocar no primeiro e vamos ver o quanto vai mudar. Eu sei que estava ali basicamente no 6, né, na altura aqui do suporte. 0,5 é por conta somente do suporte, não tocou lá na parte de baixo. Tem que verificar isso também. E vamos marcar aqui basicamente ver quanto que isso mudou. Olha só, que legal. Chegou pra gente lá no 9 centímetros. Então eu sei que esse deslocamento aqui foi de quanto? Foi de 3 centímetros. 3 centímetros, vou colocar aqui sem unidade, menos 0,5. Então, somente para essa massa aqui, se eu for considerar somente a massa da água, eu vou ter que fazer essa conta, porque eu não sei a massa desse suporte aqui, eu só sei a massa da água. Então, para a minha primeira mola aqui, eu vou anotando na minha tabelinha da forma mais adequada possível, eu sei que o deslocamento real, proporcional à massa da água que está aqui, foi de 2,5 centímetros. E eu posso fazer isso para toda a mola. Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui nessa equação é trazer para cá a minha massa da água, que vai ser constante. Claro que eu posso variar os níveis aqui, eu posso medir a quantidade de água e eu sei a densidade da água, posso fazer esse cálculo para diferentes proporções de massa de água e diferentes molas. Então, basicamente aqui, eu tenho um evento muito intuitivo, prático de fazer e direcionado. O legal aqui é que se esse suporte fosse maior, eu podia fazer uma análise, não é muito difícil fazer algo maior assim, de molas em séries. Aqui nós podemos ver o sistema de molas em paralelos, né? A gente pode colocar um palito aqui, alguma coisa, para colocar de maneira lateralmente juntas as molas e se locarem de maneira igual. E eu posso variar sempre aqui esse suporte, tá bom? Bom, na verdade o suporte não, que eu posso variar aqui, eu falo em relação ao meu medidor de massa, tá bom? Tem a tabelinha, a gente pode definir isso aqui, só para ver o quanto a outra massa, quanto essa massa vai deslocar a outra mola. Vamos ver o que acontece para a gente medir também essa variação. O legal, olha só, antes de medir para essa mola, eu teria que medir também com o potinho vazio. Tá? Mas só para ser intuitivo aqui, para a gente ver que molas diferentes têm comportamentos diferentes, e a nossa análise numérica vai estar ali no nosso esboço e na nossa tabelinha, no nosso gráfico, vamos medir aqui o seguinte, tá? Se eu aproveitar aqui, essa mola aqui, e vamos considerar que ela tem um valor diferente de cá, a gente vai descobrir agora. Primeiramente, eu teria que medir aqui somente o suporte, tá? Eu tenho que fazer essa análise sempre antes. Esse aqui eu posso chegar aqui lateralmente, não vai implicar muito a posição ali. Espero que não, talvez tenha que retirar, não é mesmo? Para ficar mais adequado. Bom, essa análise aqui, vamos ver o quanto essa massa de água, tá, junto com a massa do potinho, que eu não sei, vai deslocar essa mola aqui. Se for adequado o suficiente, bom, olha só, o interessante é que esse suporte eu tenho que montar ele de acordo com uma distância adequada. Você vê que essa massa, mesmo permanecendo constante, que a gente pode ver aqui que o K dessa mola é muito diferente. Se a gente sabe que é inversamente proporcional, se foi maior o deslocamento, quer dizer que esse K foi muito pequeno. Então, quanto maior o deslocamento aqui, inversamente proporcional, menor o K da mola. Quanto maior o K da mola, como na primeira aqui,
quer dizer que foi menor o deslocamento, tudo bem? Bom, a gente vai ter uma análise aqui, a gente pode construir gráfico, a parte do deslocamento, tem tudo no material do plano do roteiro, a gente pode definir aqui também construções, instrumentos de medidas e também de elucidar aqui da forma mais lúdica possível as aproximações da nossa régua. Esse é um experimento aqui improvisado para talvez um conceito mais intuitivo do que seria o K da mola. E nas proporções adequadas aqui da criação desse suporte, a gente pode medir em série, em paralelo e de qualquer maneira que seja adequado aqui. Tudo bem? Muito obrigado. Espero que aqui tenha ficado bastante claro como fazer o experimento e seguindo o roteiro, cada um é capaz de seguir passo a passo para fazer os cálculos. Muito obrigado e até breve. Junte-se à nossa física e matemática aqui, meus amigos. Um abraço. Bem-vindos